Nós queremos, nesse momento, deixar bem claro que nós temos que fazer uma discussão de verdade, séria, nessa casa, sobre a política econômica. Porque nós estamos aqui, na verdade, discutindo se nós flexibilizamos ou não o superávit primário, ou nós mantemos o arroxo e o pagamento da dívida pública brasileira. Na verdade, a oposição sabe, os líderes do PSDB, do DEM, têm perfeita consciência que já fizeram essa flexibilização da lei, da LDO, lá atrás, em 2001. Está em todos os jornais de hoje, inclusive. Então não há incoerência nisso. Esse não é o problema. O nosso problema aqui é outro. O nosso problema, presidente, senhores deputados, é saber exatamente para onde caminha o governo da presidente Dilma. E eu quero deixar bem claro aqui que o governo da presidente Dilma caminha para o lado que o mercado quer determinar. E caminha para o lado que a oposição quer determinar, que é a mesma do mercado, da submissão ao capital financeiro nacional e internacional. A nomeação do senhor Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda é uma sinalização para o mercado financeiro que nós vamos continuar tendo aqui, sem dúvida, um ajuste fiscal rigoroso. Ou seja, nós vamos ter um rígido controle fiscal, a chamada responsabilidade fiscal, que é reter maiores recursos da União para pagar juros e amortizações da dívida. Nós vamos falar que vamos combater a inflação, e todo mundo é a favor de combater a inflação, mas como? Pelo único via que eles acham possíveis, que é elevar a taxa de juros e consequente restrição do investimento produtivo e do emprego. E da maior competitividade da nossa economia. E como é que se faz isso? Não desenvolvendo mecanismos de competitividade, mas na prática com a redução do chamado custo Brasil. Por isso, senhor presidente, nós, pessoal, obviamente, não somos favoráveis à linha da presidente Dilma ou do PT, nós somos contrários. A linha de ajuste fiscal, que continua, e eu quero dizer que continua, porque essa é uma flexibilização feita agora, mas o Joaquim Levy já prometeu que vai ter 1,2% do PIB de superávit primário no ano que vem. 2% em 2016, 2% em 2017. Ou seja, a presidente Dilma e os partidos do candidato Aécio defendem o superávit primário. Depende de juntar dinheiro para pagar juros da dívida pública. É isso, economia, não para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para o transporte, para a moradia, para pagar juros da dívida pública. Então, essa que é a diferença. Nós queremos superávit zero. Nós não queremos superávit. Superávit primário é uma categoria econômica inventada pelo Fundo Monetário Internacional para os países dependentes. Porque lá na Europa é déficit primário, não é superávit primário. Superávit primário é para os países dependentes, pobres ou em desenvolvimento. E nós acatamos isso há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, seja o Malan, seja o Palocci. É isso que nós temos que discutir aqui, senhor presidente, senhores deputados. Por isso, é óbvio que nós queremos discutir aonde vai parar o dinheiro público, aonde vai parar, rigorosamente, o dinheiro que se arrecada dos impostos. E aí eu vou querer dizer o seguinte: na verdade, senhor presidente, senhores deputados, o Brasil já reservou nesse orçamento
910 bilhões de reais para pagar juros e amortizações da dívida pública com a rolagem da dívida, que aí mistura tudo, vai mais para juros, vai mais para amortização. O Globo, dessa semana, colocou que nós vamos pagar 23% só de juros e amortizações, que na minha opinião não é correto, mas veja a cifra que está aí colocada. Segunda cifra, a sonegação de impostos publicada pelo Simprofaz está falando em 500 bilhões de sonegação fiscal previsto. A dívida pública da União, dos setores empresariais, é de 1,2 trilhões de reais. E sabe quanto nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo 10 bilhões, 6 bilhões que era o decreto original, e agora um ajuste que depois se transformou numa emenda de 6 bilhões para 6 bilhões e 400 para 6 bilhões e 900 bilhões. É disso que nós estamos discutindo aqui. Na verdade, nós estamos discutindo se tem superávit, se nós vamos agradar mais ou menos ao mercado financeiro no nosso país. É isso que está sendo discutido aqui, senhor presidente. Ao invés de nós dedicarmos a grande parte do orçamento para os 10% do PIB para a educação pública, para fortalecer o sistema único de saúde, o transporte coletivo de massa, uma política massiva de habitação e infraestrutura para o país, nós estamos ganhando a confiança do mercado. É isso que se acabou de falar aqui na tribuna agora há pouco, pelo lado da oposição. E eu queria, senhor presidente, dizer, para mim, quando se fala em ganhar credibilidade e confiança, eu quero saber de quem, cara pálida. Se é do povo que vai ter o salário arrochado, as aposentadorias arrochadas com a linha do senhor Joaquim Levy, entende? Ou é do mercado financeiro que gosta de desestabilizar e especular com a Bolsa de Valores. Então, senhor presidente, é claro que se a gente fosse discutir seriamente aqui o superávit, a gente ia dizer assim, o que é exatamente o superávit primário? O que forma as receitas primárias? Tributos e receitas de privatizações. E as despesas primárias? Os gastos sociais, que é isso que está se falando. Nós vamos acabar cortando, são os gastos sociais. Questão de ordem. Mas ninguém toca no outro lado. É o dinheiro que vai para pagar juros da dívida pública. E sabe como ele é formado? Rigorosamente, por receitas não primárias, pela emissão de novos títulos da dívida, pelo recebimento de juros e amortizações das dívidas dos estados e municípios da União, e os eventuais lucros do Banco Central e até os rendimentos da conta única do Tesouro, entre outras questões. Essa é a verdade, etc. Então eu queria dizer aos partidos chamados da oposição conservadora a seguinte: o PSOL votou contra o tempo todo as desonerações para todos os setores aqui na casa, por coerência. Por isso que agora tem roubo de contas públicas e não rendeu, porque não houve reinvestimento para geração de emprego e distribuição de renda. O pessoal votou contra os empréstimos do BNDES, feitos para Friboi e tantos outros monopólios e grupos econômicos, feito da seguinte forma: empréstimos pela TJLP e captação pela taxa Selic. Essa que é a questão, ou seja, se engorda a dívida pública brasileira. Então, senhor presidente, eu queria finalizar fazendo uma proposta aqui para a oposição. Senhor presidente, vamos encerrar a votação. Questão de ordem. A votação, presidente. Antes de encerrar a votação, questão de ordem. Tem uma coisa grave acontecendo aqui. Presidente. Eu quero uma questão de ordem. Para concluir, presidente, eu queria só fazer a seguinte proposta. Queria só fazer a seguinte proposta. O pessoal vai apresentar um projeto de decreto legislativo na Câmara e no Senado, pedindo a supressão do artigo 4º do decreto que está sendo discutido, 8367, que é o que trata das emendas. Ou seja,
nós vamos abrir mão das emendas. Nós vamos abrir mão das emendas. Eu peço que todos os líderes de oposição que estão aqui reclamando assinem a urgência do projeto de decreto legislativo. Nós abrimos mãos de R$700 mil. Cada um que assine aqui agora, inclusive os partidos de situação, que se sintam constrangidos a receber emendas. Vamos suprimir isso. Nós também não concordamos que temos que falar em emenda para aprovar aqui na casa. Senhor presidente, Senhor presidente, eu quero